Meus irmãos, nós estamos então trabalhando com esta série, a eternidade na perspectiva da pós-modernidade. Como eu comentei hoje pela manhã e eu tenho comentado com os irmãos, o meu trabalho como pastor é animá-lo na adversidade, alertá-lo na prosperidade e apontar o caminho da felicidade rumo à eternidade. Então, nós vamos falar desses três temas: adversidade, prosperidade e felicidade. Domingo passado, nós já falamos um pouquinho sobre a adversidade e hoje nós vamos falar um pouco da perspectiva da prosperidade. Eu vou orar daqui a pouquinho, mas antes de eu orar, meus irmãos, eu vou perguntar para os irmãos, o que é, na verdade, pós-modernidade? Eu coloquei esse banner, divulguei na internet, nos sites, blogs, Facebook, mas uma pergunta precisa ser feita, né? Possivelmente, o que é pós-modernidade? Por que eu usei esse termo? Vocês vão perceber que tem tudo a ver com o que nós estamos trabalhando aqui. Esse termo, pós-modernismo, nasceu em 1930, mas apenas na década de 70, em 1979, foi expandido pelo filósofo francês Jean François, com a publicação de um livro, A Condição Pós-Moderna. E ele então se tornou mais conhecido e popular. Entre as principais características deste tempo que nós estamos vivendo, podemos destacar disseminação da tecnologia, revolução das ferramentas de comunicação, a evolução da informática. Economicamente falando, ela é capaz de induzir as pessoas ao consumo exagerado. O que mais que a gente pode observar desse tempo que é caracterizado pela pós-modernidade? O indivíduo pós-modernista tem uma extrema preocupação em satisfazer os seus desejos imediatos. A quantidade de informação, muitas vezes inútil, contribui para a formação de cidadãos cada vez mais passivos, vai vendo, desmobilizados, desmotivados também, inseguros, além de transmitir a ideia de um mundo consumista sem limites. Então nós tivemos um período que nós chamamos de modernismo, Revolução Industrial. Você se lembra daquele filme do Charlie Chaplin? Tempos Modernos, né? A fábrica, a indústria, né? Aquele foi um período que marcou a sociedade. Tempos modernos. O que nós estamos vivendo é um pós-modernismo. O que vem depois é uma geração que nós podemos chamar pós-revolução industrial. Alguns chamam de pós-fordista, por causa de Henry Ford, né? Que foi um dos que marcou aquele período da modernidade. Produção em escala, em linha de produção, aquela coisa toda. Mas essa época que nós estamos vivendo não é uma evolução industrial, é uma evolução tecnológica, da comunicação. É uma coisa que marcou a humanidade. E não tem como a gente negar que isso está afetando a nossa vida, a nossa maneira de ser, de agir, de falar. E, consequentemente, afeta também os nossos sentimentos, as nossas emoções e até a nossa vida espiritual. Então, nós não podemos... isso não é coisa para se tratar em igreja, mas é o que está marcando a nossa geração. Formando uma geração, como eu coloquei aqui, cidadãos passivos, né, inseguros. Os males do nosso século, do nosso milênio, são males estranhos, difíceis de nós lidarmos. Então, eu tenho compartilhado com os irmãos, e quem quiser acompanhar essa série que eu já comecei a dar no domingo passado, tem um vídeo completo no domingo passado, já no blog, você pode acompanhar no site da igreja. E o que nós estamos observando, meus queridos, que a pós-modernidade redefiniu então a nossa visão em quase todos os aspectos da vida. E o que eu quero fazer aqui, por isso que eu coloco esse tema, a eternidade na perspectiva da pós-modernidade, porque a pós-modernidade, esse tempo que nós estamos vivendo, ela também definiu a maneira de nós olharmos para o futuro.
Com certeza. Eternidade. Um dia desse eu estava conversando sobre eternidade com uma pessoa nova na fé, volta de Cristo. Parecia uma coisa tão assim absurda, uma coisa tão fora da realidade. Porque o tempo que nós vivemos, isso é inconcebível. É o hoje, é o agora, é o que eu posso pegar, é a era do imediato, já. Então, meus queridos, nós vamos descobrir que a nossa geração está vivendo uma perspectiva equivocada acerca do futuro e da eternidade. Nós vivemos o hoje, o amanhã não existe mais em nosso vocabulário. Isso afetou radicalmente a nossa fé e a nossa visão de mundo. E aí eu pergunto assim, será que eu posso falar para um homem ou para a mulher pós-moderna sobre as realidades eternas? O que será que a palavra de Deus tem para falar para essa nossa geração? Os tempos são outros. No entanto, o ser humano continua enfrentando os mesmos dilemas da adversidade, prosperidade e felicidade. Isso não muda. Apesar de os tempos serem outros. Então, a maneira que o homem pós-moderno encara as adversidades, busca a prosperidade nessa vida e experimenta a felicidade, revela claramente uma humanidade doente, espiritualmente cega. E, mesmo no meio chamado evangélico, entre aspas, há equívocos teológicos desastrosos que cooperam com a perspectiva distorcida da eternidade em um mundo pós-moderno. Para piorar mais ainda a coisa, o que acabou acontecendo? A mensagem evangélica da grande maioria dos evangélicos se adaptou a isso, para satisfazer os desejos imediatos da nossa geração pós-moderna. Então o que se prega hoje é aquilo que satisfaz as necessidades do hoje. Não há mais espaço para a gente falar de vida eterna. Então a maneira da pessoa viver nesse mundo se tornou terrível. A única coisa que poderia dar uma sanidade mental, espiritual, emocional para o ser humano foi corrompida. Porque o evangelho, então, se tornou um dos grandes meios de satisfazer os anseios dessa nossa geração. Então, o que era para trazer paz está trazendo mais confusão ainda. O que era para preencher o coração do homem está trazendo um vazio maior ainda. E aí nós estamos perdidos, então. Então eu estou confrontando aqui. Eu quero ver o que a pós-modernidade está fazendo com a nossa visão de eternidade. Tirando nossa paz, tirando a nossa visão de eternidade, a nossa segurança em Deus e confundindo tudo. Aí mistura com prosperidade, enfrentamos as nossas adversidades e essa confusão que nós vivemos nos dias de hoje, que é uma verdadeira Babel. E eu encerro essa introdução dizendo que a palavra de Deus, quando apresentada de uma maneira sadia, coerente, nos traz uma nova visão de mundo, cosmovisão, mesma coisa. Redireciona a nossa perspectiva, nos dando uma visão mais realista da vida, nos capacitando para enfrentar as adversidades dessa vida que nós temos, enfrentamos todos os dias, e também nos dá condições de usufruir da verdadeira prosperidade que Deus nos oferece nessa vida e experimentar também a verdadeira felicidade na perspectiva da eternidade. Porque quando a gente perde a eternidade de vista, a gente não consegue viver nenhuma dessas coisas. E o que eu quero fazer através desses estudos que eu estou fazendo com a igreja é que a eternidade é que tem que determinar a minha maneira de viver aqui. E não é essa minha maneira de viver aqui que tem que determinar minha perspectiva da eternidade. Eu quero inverter. Por isso, a eternidade na perspectiva da pós-modernidade. Eu quero, então, rever essa questão com vocês. Domingo passado nós falamos da perspectiva diante das adversidades. Uma nova perspectiva para a adversidade. 2 Coríntios 12:7 fala o apóstolo Paulo com espinho na carne. E ali nós vimos o exemplo do apóstolo Paulo, como que ele enfrentava as adversidades, o espinho na carne, na perspectiva da eternidade. Na visão de Paulo, evidentemente vendo outros textos, nós vimos o quê?
Ele dizia que para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso ele dizia lá em Romanos 8. Então nós trabalhamos e vimos como lidar com a questão da adversidade no mundo pós-moderno e como que Paulo vivia e a eternidade lhe dava uma paz, uma segurança para ele enfrentar os baques dessa vida, lidar com as questões modernas. Para os dias de hoje nós aplicamos, então, vimos que é totalmente possível, se mudarmos a nossa visão. E hoje eu quero falar com você, então, de uma nova perspectiva para a prosperidade. Vou pedir para você abrir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler juntos, Mateus 6, verso 19 a 24. Mateus 6, verso 19 a 24. Diz assim a palavra de Deus: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar, meus irmãos, agora? Pedindo a bênção e a direção de Deus, para que aquilo que a gente vai meditar aqui na palavra de Deus seja realmente importante para a sua vida, porque é de fato, e você consiga aplicar isso na sua vida, isso te traga paz, te traga direção, tá? E eu digo sempre assim, se nós não mudarmos, nada muda. Eu sei que todo mundo aqui quer mudar alguma coisa na sua vida, mas se você não mudar, nada vai mudar. Então abre o seu coração, tá? Deixa Deus mudar alguns conceitos, se for o caso. Ele está mudando o meu, conforme eu vou estudando, eu creio que Ele vai mudar o seu também. Vamos falar com Deus? Ó Pai querido, nós somos humanos fracos, pequenos, estamos vivendo uma época difícil, diferente em alguns aspectos, ó Pai, da época que os nossos pais, nossos avós viveram. Estamos num mundo que chamamos pós-moderno. Os anseios, as necessidades, ó Pai, têm realmente consumido a gente, ó Pai. Tem tido uma força incrível, Senhor. Nossos jovens, ó Pai, não estão tendo forças, ó Pai, para lidar com isso. Tem sido difícil para muitas famílias enfrentar, Senhor, crises. Questão da prosperidade, relacionamento com as finanças, as adversidades. Essa geração nossa, ó Pai, tem enfrentado dependência, Senhor. Como tem sido difícil se libertar delas, ó Pai. É um tempo difícil, mas com a Tua misericórdia, Senhor. Nós queremos lidar com essas coisas, Senhor. E descobrir o caminho da verdadeira felicidade, ó Pai. Dar o valor adequado para cada coisa da nossa vida, Senhor. Colocarmos o nosso coração naquelas coisas que nos dão paz. E experimentar essa paz que o Senhor nos oferece aqui, Senhor. Se for preciso mudar, ó Deus, algumas coisas em nós, certamente será. Ó Pai, nós também não temos poder para mudar nada, Senhor. Que Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um aqui essa noite, nos mostre, Senhor, a Tua vontade, nos capacite para praticá-la, Senhor. E vivemos em paz, né? Apesar de tantas dificuldades nesse mundo, Senhor. Não uma paz ingênua, mas a paz de Cristo. Descansarmos no Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós, está conosco. Nos ensina, Senhor, na Tua palavra. Abre o meu coração e abre o coração do Teu povo essa noite, em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele fala do quê? Mateus 6 fala da questão do Sermão do Monte. Jesus vai, a partir do capítulo 5, bem-aventurados, aquele sermão lindo, maravilhoso, rico. E aqui no capítulo 6, especialmente, você observa aqui no capítulo 6, se você está com a sua Bíblia aberta aí, você tem aquelas passagens interessantes, que Jesus vai falar da oração do Pai Nosso, Mateus 6, verso 9. Depois aqui, no verso 19, ele começa a falar da questão dos tesouros, das nossas riquezas, onde está o nosso coração. Interessante que ele praticamente termina o capítulo 6, falando do verso 25 em diante, sobre a questão da ansiedade. Parece que tem tudo a ver, né? A ansiedade com a questão da prosperidade. E a gente sabe que tem na prática, não precisa nem ninguém dizer isso. Então, pensando aqui nessa questão da ansiedade, eu vou fazer uma coisa diferente com vocês. Nós vamos de baixo para cima. Lá no verso 25, o que Jesus vai fazer? Ele vai falar sobre a questão da ansiedade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Aqui é o contexto, gente. Por isso vos digo. Percebe? O texto que nós vamos estudar hoje vai até o verso 24. Quando ele termina, Jesus diz, então por isso, ou seja, ele está fundamentando a ansiedade nisso. Não andeis ansiosos. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa, ansiedade é um sentimento, gente. A gente não tem poder sobre o sentimento. Você tem poder sobre o sentimento? Eu vou dizer agora, olha, sinta saudade agora. Você tem que sentir saudade agora. Fala assim, ó, fica triste. Não, agora fica alegre. Você não tem poder sobre isso. Como às vezes a gente pensa que tem, né? A gente vai fazer terapia e parece que a gente tem um poder sobre os nossos sentimentos. O que acontece? Deus é maravilhoso. Porque Ele, na sua palavra, Ele vai nos trazer razões, subsídios para nós sermos alegres. Eu tenho razão para ser alegre. Eu tenho motivos para ser alegre em Deus. Eu tenho razões para ter esperança. E a Bíblia chega a dizer na palavra de Deus que nós devemos estar prontos para responder a cada um, né, a razão da esperança. Então, meus irmãos, vida com Deus não é uma vida irracional, não é uma vida cega, tá? Nós somos pessoas bobas, teleguiadas por um livro antigo e por um pastor. Não. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, que nos mostra na sua palavra as coisas consistentes, que fazem sentido para nós hoje. E como eu disse, no contexto da pós-modernidade, faz sim sentido para o homem, para a mulher pós-moderna que vive o hoje. Então, a ansiedade, para mim, é um sentimento. E eu tenho no mundo muitas razões para estar ansioso. Eu tenho muitas razões para estar ansioso, inseguro, para ter depressão. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, a ansiedade é um problema real, que nós vivemos porque o mundo é, de fato, inseguro. Nós não temos segurança nenhuma de nada. Nós não sabemos, ao sair de casa, que nós vamos voltar. Nós, quando compramos alguma coisa, não sabemos, nós não temos segurança de nada. Se nós ganhamos alguma coisa, nós não temos segurança daquilo que nós ganhamos. Nada nesse mundo nos dá segurança, a verdade é essa. Por isso nós estamos vivendo uma época de muita ansiedade e depressão. Mas Jesus fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Por isso, ele diz, vos digo, não andeis ansiosos. E ele nos dá razões para nós não andarmos ansiosos. Ele nos dá coisa que de fato, eu não vou andar ansioso porque Jesus me convenceu a não viver ansioso nessa vida. Não que a gente não tenha momentos de ansiedade. Ele está falando andar ansioso. Significa acordar ansioso, passar o dia ansioso, dormir ansioso. Quem nunca experimentou isso, né? Cada fio de cabelo branco que eu tenho foi uma noite sem dormir. Sei que tem gente aqui que não dorme há muito tempo, então, né? Não adianta fingir, né? Ansiedade é uma coisa que mata a gente. Nós somatizamos, transferimos para o corpo, adoecemos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Depressão, gente. Isso é sério. Dizem que é a doença foi a doença, né, do milênio. Eu acho que vai ser desse também. Né? Estamos viramos, né? Já há um tempinho.
E diz ainda que a ansiedade, meus queridos, ela no passado, na época dos nossos avós, você pensa que as nossas avós tinham depressão? Isso não existia. Pergunta para a sua avó de 90 anos o que é Rivotril. Ela nem sabe o que é isso, ela nunca ouviu falar. É um mal que atingia quase que na totalidade, exceto exceções, os homens. Porque eram os homens que estavam preocupados com a vida. Ele que carregavam aqui nas costas as coisas. O que aconteceu na modernidade e na pós-modernidade, mais ainda, as mulheres entraram no mercado de trabalho. E elas sofrem mais ainda, porque a Bíblia chega a dizer que ela é um vaso mais frágil. É para dizer que o sexo frágil, até aquela coisa toda, mulher forte, mulher frágil. É confuso esse negócio, mas a Bíblia mostra. E a gente vê que as mulheres hoje estão sofrendo muito. E pior, meus irmãos, como nunca antes aconteceu, as crianças estão sofrendo com ansiedade e depressão, adolescentes, né? Pré-adolescentes, jovens, já dependendo de remédio. Gente, se nós somos adultos, começamos a tomar remédio na meia-vida, você imagina essas crianças, gente, adolescentes que já têm que viver à base de remédio. Isso é uma coisa muito séria para nós tratarmos. E Jesus então me diz aqui no verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos. E ele vai dizer, ó, se Deus dá a vida, meus irmãos, Ele cuida. Se você ler com calma, eu não vou discutir todo o capítulo 6 aqui, só uma introduçãozinha rapidinha desse capítulo. Se Deus sustenta as aves, Ele diz, olhai as aves do céu, né? Quanto mais nós, que valemos mais do que as aves. Ele vai nos dando razões, vamos pensar, usar a razão que Deus nos deu, os meios ordinários que Deus nos deu. Se Deus veste os lírios do campo, quanto mais a nós. É o exemplo que Ele dá em Mateus, olhai os lírios do campo. Né? Nem Salomão em toda a sua glória, quanto mais a gente. É Jesus usando aqui argumento, Ele está trabalhando com a gente. Aí Ele continua, olha, se Deus sabe das nossas necessidades, Ele vai dizer, olha, Deus conhece todas. Antes que nós pedirmos, antes da palavra vir à boca, Deus já conhece. Mas eu acho interessante porque, nesse contexto, o que vai acontecer? Do verso 19, né? E por fim, esqueci, perdão, a ansiedade não pode mudar nada. Não podemos acrescentar um côvado, uma medida ou na nossa estatura ou no nosso tempo de vida. O que a ansiedade muda na nossa vida? Vamos dizer, nada, gente. A ansiedade não tem poder para mudar nada. Ela não vai fazer a gente ficar mais rico nem mais pobre. Bom, pode ser até mais pobre, né? Porque vai trazer doença, enfermidade, a gente vai ter que gastar com ela, né? Mas ela não muda nada, ela não melhora nada. É uma coisa assim impressionante. E Jesus nos lembra dessa verdade. E eu ia dizendo, né? Que nesse contexto, do verso 19 a 24, ele vai falar sobre dinheiro e riquezas. Depois ele termina falando sobre ansiedade e o cuidado de Deus. Então nós vamos andar de baixo para cima. De baixo para cima aqui. Eu estou subindo. Do verso 25 em diante, Jesus falou sobre ansiedade. Por isso. Então eu quero saber por quê. Me dá uma razão para mim não viver ansioso, Senhor. E é aí que nós vamos entrar no ponto. Primeira coisa que Jesus vai falar sobre a questão do dinheiro. E olha, gente. Sobre a personificação do dinheiro. Olha, a primeira coisa que Jesus vai falar sobre o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos pensar o que está acontecendo aqui. Eu acostumei a dizer, até muitas vezes, não, o problema não é o dinheiro. O dinheiro não tem problema nenhum, o dinheiro é uma coisa neutra, não é nada o dinheiro. O problema, aí eu cito um verso que está correto, o verso, ele fala, é o amor ao dinheiro. A Bíblia chega a dizer que é a raiz de todos os males. Né? É por meu coração, tal. Agora, eu vi uma vez uma pessoa fazer uma coisa, só que ele tinha uma nota de $100, tá? Eu, como sou pastor de igreja, né, que não é da prosperidade, eu tenho uma nota de R$1. Eu vi, ele tirou a nota de $100, né? Eu não tenho. Se alguém tiver, me empresta, que fica melhor, né? E ele fez uma coisa interessante. E eu falei assim, e aquilo foi muito didático para mim. Ele fez de uma outra maneira. Deixa eu falar para você, eu vou deixar cair aqui, olha, não se assuste não, tá, gente? Um botão, tá vendo um botão aqui de camisa? Botão, tá? Vou deixar cair um botão aqui, ó. Fala para mim, você está andando na calçada, você vê um botão. Você pega um botão? Olha, capaz de ter gente que pega, viu?
Eu sei que tem gente que pega, viu? Mas olha, você tem que estar muito desocupado, né? Para parar para pegar botão. Vai pôr onde esse botão, meu Deus do céu? Você olha na camisa, só se der sorte no azar de você perder um botão e você está andando e encontrar um igualzinho, né? Às vezes é o mesmo, né? Caiu aquela hora. Botão, né? Você passa e o botão fica lá. Eu me lembro de um amigo que vendia botão. Ele frequentou a igreja, foi embora para São Paulo. Porque não dá para viver vendendo botão. É uma coisa assim mais, né? No passado vendia muito. E ele tinha uma casa aqui que vendia botão na cidade. Ele vendeu, foi embora para São Paulo. Né? Eu convivi com ele, eu vi a luta que era. Ele pulava de alegria quando a USP Federal inventava algum trabalho artístico lá de arquitetura que tinha que comprar 1000 botões. Né? Era a festa dele. Porque era a coisa mais... Aparecia idosa lá, sabe? Para comprar 3 botões, 1 botão, né? Quanto que vale um botão, gente? Né? É uma coisa que... Né? Agora deixa eu dar um exemplo, já que eu não tenho uma nota de $100. Desculpa a minha liberdade aqui, mas eu vou deixar essa moeda aqui. Fala para mim, irmão. Quando você está andando na rua, na calçada, tranquilo, sábado assim, final da tarde, né? Você esbarra numa moeda de R$1. Isso para não ser uma nota de $100, é demais, né? Não é a realidade nossa aqui. A gente não anda achando nota de $100 aí na rua, né? Alguém já achou uma nota de $100? Não. Mas moeda de R$1, alguém já achou uma moeda de R$1 na rua? Levanta a mão. Seja corajoso, verdadeiro, sincero. Ô, alegria. E dá uma alegria na gente, né? Uma besteira de R$1, gente. A gente compra... Não dá para comprar uma casquinha no McDonald's. Quanto que está uma casquinha do McDonald's? R$1,50? Mas dá uma alegria quando a gente acha. Eu quero mostrar a diferença para vocês. Essa história, eu estou mudando de opinião. Essa história de que moeda, que dinheiro, né, é neutro. Não, dinheiro, o problema não é o dinheiro. É neutro. É neutro. Neutro é aquele botão que você passa na rua e você nem liga, você chuta. Entendeu? Dinheiro não é neutro. A gente está passando, a gente para, a gente olha, né? E começa a ter uma conversa com aquele dinheiro, entendeu? Se você estiver no shopping, se for moeda de 5 centavos, você fica com vergonha de abaixar. Mas você tem vontade de abaixar. Até de R$1 justifica, né? 50 centavos você pensa, você calcula, né? A vergonha de você abaixar para pegar uma moeda. Gente, Jesus ele está dizendo aqui que o dinheiro, ele está dando uma personificação para o dinheiro. Nós travamos um diálogo com ele. A gente começa a falar e pensar assim, bom, achado não é roubado, né? E você... É R$1, gente, não vale nada. Mas ele tem um poder de atração. E a gente começa a interagir com ele. Às vezes você pisa nele, enrola um pouquinho, vê se ninguém sentiu falta, né? Dá uma coçadinha na perna aqui, de repente você pega e vai embora. Não é assim que você faz? Eu faço isso. Você não faz isso? A gente faz isso, gente. Você vai falar para mim que o dinheiro é uma coisa neutra na sua vida? E eu vou dizer, não, o dinheiro não é uma coisa neutra. Jesus está aqui dando um status de divindade. Você já imaginou o que Jesus está fazendo? Ele está dizendo assim, olha, ninguém pode servir a 2. Ele divide. Tá? Aí ele fala assim, não dá para servir a Deus e às riquezas. Vamos entender o negócio aqui. O que está acontecendo? O dinheiro, meus queridos, ele faz promessa. Ele faz a gente sonhar. Ai, como é bom ter dinheiro no bolso, né? E tem coisa mais triste que você sair à noite, sem dinheiro no bolso. Você nem sai, né? Ele determina se você vai sair ou não. Ele tem um poder, para com esse negócio de dizer que dinheiro é neutro, que não é neutro. Ele determina muita coisa. Ele faz a gente mudar de cidade. Ele faz a gente mudar de emprego, não é verdade? Não vem com esse negócio que dinheiro é um negócio neutro. Não é. É uma coisa que a gente tem que lidar com cuidado. Para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, dinheiro na Bíblia, das 28 parábolas de Jesus, 16 são sobre dinheiro. Gente, mais da metade. A importância que Jesus está dando para isso, porque ele sabe que isso aí não é neutro. Tá? 215 versos falam sobre fé. 218 sobre salvação. Sabe quanto que fala sobre dinheiro? 2084
Você já pensou nisso, gente? Falando sobre dinheiro. Né? Dinheiro não é problema, dinheiro é coisa, né? Essa gente aí que vive em função de dinheiro, para com isso. Para com isso. Jesus nos mostra uma personificação. Ele faz aqui, meus irmãos, status de divindade. O dinheiro reivindica coisas de nós. Ele tem, sim, uma força atrativa muito grande. É um negócio muito sério para a gente lidar com a questão do dinheiro. E ele tem um poder de dividir a gente. É aí que está o ponto. Quando ele, naquele verso que eu coloquei no início, vou deixar aqui ele para a gente. Ninguém pode servir a dois senhores, é interessante. Ele coloca aqui, ó, presta atenção no que está acontecendo. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro. Ou devotará a um e é você que fica dividido. Às vezes a gente lê rápido esse versículo, dá a impressão assim, a gente vai aborrecer um. A gente não está aborrecendo a Deus ou o dinheiro. É nós. É que nessa crise que o dinheiro tem esse poder. E curiosamente, você vai ver como o dinheiro tem tudo a ver com ansiedade, né? A palavra ansiedade no grego, ela significa divisão. Ela vem do verbo dividir. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa de emoções divididas. O que traz ansiedade para a gente? Quando nós estamos divididos, não sabemos o que fazer, não sabemos que rumo tomar, que decisão tomar, isso produz ansiedade. E o dinheiro, ele tem um poder de dividir. Percebe como as coisas fazem sentido? Eu quero razões para não ter ansiedade. Eu não estou dizendo aqui, não, ansiedade, não sei porque Deus falou, tá falado. Muita coisa Deus falou, está falado. Só que Deus está lidando com sentimento agora. Tá? Não uma coisa que você crê ou não crê, é sentimento. Aí ele vai te levar a crer em algumas coisas que vai te dar força para lidar com esse probleminha da ansiedade. Que todos nós temos. Então, na verdade, o que acontece, o pior de tudo, é que quando você se divide, você não alcança nenhum alvo. Não tem como. Você dá um tiro e acertar dois alvos opostos. E aí que vem um problema. Então, a primeira coisa que eu penso quando eu falo de prosperidade, de dinheiro, pensa nisso, meu querido. Há uma personificação. É sério. Algumas traduções, algumas passagens chegam a chamar de Mamon. Era um deus no passado. As pessoas serviam a Mamon. E o problema aqui não é você ter ou não ter dinheiro. Servir o dinheiro. Até um ditado chinês interessante que eu vi pesquisando sobre esse tema. Ele diz assim, se você tem alguma coisa que não pode perder, então não é você que tem a coisa, mas a coisa que tem você. Isso é sabedoria chinesa, né? Então, é uma coisa séria. Há uma personificação. O problema não é ter ou não ter dinheiro, tá? Porque há pessoas que têm muito dinheiro e não servem ao dinheiro. E há pessoas que não têm dinheiro nenhum e servem a ele, por incrível que pareça. Servem a um Senhor que não tem. O problema é servir. O problema é quando o dinheiro se torna o Senhor. Quando ele me governa. Quando ele me domina. Vamos lá, vamos devagarzinho aqui, que eu não quero estressar ninguém, deixar ninguém ansioso com esse tema, né? O domínio da prosperidade é um segundo ponto. Nós vamos subir agora mais alguns versos. Quais são os outros versos? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, porquanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Deixa eu entender o que é isso aqui. Na verdade, meu querido, esse texto aqui, eu demorei muito para entender esse texto. Pesquisei, vi muitos preletores, pregadores, comentários. É o seguinte, os rabinos no passado, eles tinham esse conceito. Jesus está usando um conceito para aquela época, a gente tem que trazer para a época de hoje. Eles aqui, os olhos são a lâmpada do corpo, não que os olhos iluminam, mas são aqui o canal, entendeu? O canal. A gente até tem alguns ditados populares, que os olhos não veem, o coração não sei. A ideia aqui é mais profunda, além de haver essa questão física mesmo, aqui está embutido aqui, meus irmãos, uma questão espiritual. Ele está falando de trevas, com trevas serão. Ele está fazendo uma comparação de alguém, imagina assim, uma coisa você está num local mal iluminado, né?
Outra coisa, você está no local mal iluminado e ser cego. Vai fazer alguma diferença? Nenhuma. Né? Então, aqui, meu querido, está falando de cegueira espiritual. E está dentro de um contexto, nós estamos lendo um texto da Bíblia. E está nos falando que o dinheiro, que eu já falei que quando, tem um poder, ele também tem um poder de nos cegar. Sabe? De deixar nossa vista embaçada. De nos fazer perder o discernimento das coisas. É isso que ele está falando. Então, ele traz a ansiedade, ele traz a angústia, ele nos divide e nos deixa cegos. Nos impede de ver além. E é o que acontece quando nós vivemos alguma dificuldade na área do dinheiro. Ou porque temos menos do que precisamos, ou até às vezes quando nós temos mais do que precisamos. Já viu, subiu na cabeça o dinheiro, né? Você fala assim, o cara não era nada, era uma pessoa assim, conversava com todo mundo hoje, o dinheiro subiu na cabeça, mudou, né? Cegou a pessoa, ele passa a achar que é algo a mais, e quem não tem, passa a achar que é algo a menos. Voltando para o mundo pós-moderno que nós vivemos, ele determinou isso. Ele determina o valor das pessoas pelo quanto de riqueza ou prosperidade que ela alcançou. Então, aí ele vai sair na capa da revista, se for no Brasil, na Exame, pelo menos, né? Mas lá fora ele vai sair qual? Forbes, Times, que mais? Vai ser a personalidade do ano. Nós vimos lá o jovem que criou o Facebook, né? Marcos Zuckerberg. Como é que é? Zuckerberg, isso. É para mim não errar, então o pessoal me ajuda, entendeu? Eu esqueci, aí a gente finge que está didático. Diz que no Brasil, o Brasil está formando, eu estava lendo, 3 bilionários. Eu não sei se era por mês ou por ano. Sabe? E nós realmente somos levados a crer nisso. Mas isso é uma falta de discernimento. Jesus chega a dizer que não é o quanto a pessoa tem que vai determinar o valor dessa pessoa. De vários versos Jesus diz isso. Mas nós estamos vendo uma época de falta de discernimento e nós damos valor para a pessoa. Né? Você passa a ter valor conforme... você já viu gerente de banco te ligar no dia do seu aniversário? Só quando você está com a conta positiva. Você já viu gerente de banco ligar com negativo? Só se for de dó, né? Ele vai ter dó de você. Se você tem dinheiro, você é bem tratado. Se não tem, você não é. Na sociedade. E a gente acaba entrando nessa. E a teologia da prosperidade, que eu não vou falar nem um pouco sobre isso, prometo. Assiste o vídeo que está lá no nosso blog, está tudo lá sobre esse negócio. Ela ensina isso até para o pessoal de Deus. Se o camarada é próspero, ele é abençoado, Deus está com ele. Se ele não é nada, não vale nada. Percebe? Falta de discernimento. Se os olhos, olha, a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. É a ideia aqui claramente de cegueira espiritual em função do poder que o dinheiro tem de nos cegar. E aí vai acontecer umas coisas bem interessantes quando o dinheiro começa a nos cegar. Primeira coisa que ele faz, ele nos afasta de Deus. Está aqui o contexto. Não podemos servir dois senhores. Sabe por que ele nos afasta de Deus? Eu vou te falar uma coisa. Por que a gente quer ter dinheiro? Porque a gente quer ser independente. Não é errado. Não é errado em si, né? Mas olha o risco que a gente corre, né? Então, a gente descobre que o dinheiro nos dá independência. Dependência. A gente não quer depender de ninguém. Porque isso custa. Alguém disse certa vez que não, eu vi uma vez, alguém disse certa vez que não existe almoço de graça, né? Não existe almoço de graça, né? Sempre tem alguma coisa. As pessoas querem exercer alguma coisa, há algum interesse. O que acontece quando a pessoa tem dinheiro? Primeira coisa, ele se sente independente. E muito facilmente, não necessariamente, mas muito facilmente, ele vai se sentindo também. Eu não preciso depender de Deus, porque eu tenho muita coisa que resolve. Eu tenho um bom plano de saúde, tá? Eu tenho um bom seguro de vida, eu tenho um carro muito seguro, tá? Eu invisto na minha segurança,
tem alarme, tem isso, tem isso. Então, o dinheiro ele vai dando uma falsa sensação de segurança. É igual aqueles carros importados em estrada brasileira. Eles são bons lá, que você tem aquelas pistas largas para 200 km por hora. Como é que é o nome? Highway? É isso, né? Estou sempre olhando para o professor, estou falando besteira aqui. É isso aí. Agora aqui no Brasil, você pega uma Ferrari F40, o que você faz com uma Ferrari F40? Você passar de 80, você leva multa, e não dá porque tem muito buraco. A vala, entendeu? Então é uma falsa sensação, porque você vive numa realidade que não é aquela realidade da Europa, da Suíça. Andar de Ferrari F40 lá na Suíça, né? Não, é uma coisa, andar de F40 aqui na cidade de São Carlos, ou qualquer outra cidade, eu pegar uma estrada aí, que é dessas que não tem um pedágio a cada 5 quilômetros, entende? Que tem um buraco a cada 5 metros, você não faz nada. Essa falsa sensação que nos dá de que nós agora não precisamos mais. Interessante, porque o que o apóstolo Paulo, orientando o jovem Timóteo, ele diz assim, olha, exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Filho, não põe o coração, se elas aumentarem. Não dá segurança, porque não tem segurança. Ele usa o termo interessante. Não depositem esperança na instabilidade da riqueza. Mas em quem? Em Deus, que Ele nos enriquece, nos proporciona ricamente tudo o que é necessário para o nosso aprazimento, para o nosso prazer, para satisfazer as nossas necessidades. Percebe? Primeira coisa que acontece então é nós, infelizmente, nos afastarmos de Deus, acharmos que temos um valor pelo dinheiro que temos, podemos comprar determinadas coisas, não dependemos mais. E aí, meus irmãos, depois de nos afastarmos de Deus, nós vamos experimentar uma outra coisa. O dinheiro também tem um poder de nos afastar das pessoas, sabia? O dinheiro nos afasta das pessoas. Vamos pensar aqui a realidade que a gente vê na mídia, na nossa sociedade. Quanto mais rico, mais solitário. Solidão, geralmente, não necessariamente, é uma doença muito comum em pessoas muito ricas. Tá? E é uma tristeza profunda, porque ela nunca vai saber se os amigos que ela tem, que são poucos, estão com ela por causa dela, da riqueza. É uma coisa muito comum de a gente ver em filme de Hollywood, né? O cara é um milionário, quer achar uma moça, ele se veste de pobre, né? Aí tem Príncipe em Nova York, né? Com aquele artista famoso, que ele era um príncipe milionário que veio lá do Oriente, aí ele se veste de pobre, vai morar lá no Brooklyn, né? Ele anda com uma roupinha ralé, aí ele se apaixona por uma moça, só que ele não pode falar para a moça que ele é bilionário. É interessante que no final do filme, depois que eles casam, né? Ele chega a dizer, né? Ela, mas tudo isso é seu? Ela pergunta, é meu. Fala assim, mas se você quiser, eu me abstenho de tudo agora e a gente vai voltar a viver lá no Brooklyn, na pobreza. Ela fala, não, deixa quieto, né? Se o príncipe encantado vier com um dinheirinho no bolso, é melhor, né? Mas nos afasta das pessoas. Sabe o que acontece, meu querido? O problema é que quando nós servimos verdadeiramente a Deus, a esse nosso Deus vivo, como que nós servimos a Deus? Fala para mim. Eu sirvo a Deus servindo as pessoas, tá? Pensa aí. Então, quando o Senhor é o meu Deus, eu sirvo a Ele, porque a palavra dele é só isso que me ensina, a maneira de eu servir a Deus, servindo as pessoas. Tá? Agora, quando o dinheiro se torna o meu Deus, o meu mamão, eu sirvo a quem? A mim mesmo. Percebeu? E eu vou passar a servir a mim mesmo. Eu não sirvo mais as pessoas. Então, eu vou entrar no meu casulo, na minha bolha, eu vou me fechar, e eu não vou mais servir as pessoas. Quando o dinheiro se torna o meu Deus. Eu perdi o discernimento espiritual. O texto sagrado, olhos maus, olhos bons. É o contraste espiritual que nós temos. Se você está vivendo um processo de enriquecer, glória a Deus por isso, observe. Se quanto mais você enriquece, mais sozinho você está ficando,
você mais longe das pessoas, menos tempo e condições você está tendo de servir as pessoas. Cuidado. Você pode estar seguindo um caminho que você está deixando de servir a Deus. Uma das características que eu observo quando as pessoas não têm mais tempo para servir numa comunidade, para fazer um trabalho social, para se envolver numa obra, porque elas já não estão mais servindo as pessoas, a si próprias. Isso significa que elas não servem mais ao Deus verdadeiro, vivo. Elas estão servindo a outro Deus. Isso é uma segunda característica que a gente observa. As pessoas vão se isolando. Há uma característica também, porque quando você tem um pouquinho a mais de dinheiro, parece que surgem tantas pessoas com necessidade perto da gente. Né? Você não pode perguntar como está. Né? Parente que tem problema financeiro, né? Amigo, vizinho. Né? Nossa, a gente vai se isolando. Passa a servir a nós mesmos. Quando nós não conseguimos mais dar um presente para uma pessoa, tá? Igual ao que eu daria para mim mesmo. Isso é um nível que você chegou, que você não consegue mais dar para uma pessoa algo que você compraria para você. Você já sentiu essa experiência de você falar assim, não, isso eu vou comprar para mim. Eu vou ser sincero, mas aqui é o seguinte, aqui é a igreja, nós podíamos mudar essa placa, igreja de pecadores, tá? Pessoas justas não entram, não ficam, tá? Né? Quantas vezes você experimentou, já experimentei na minha vida, não vou dizer quantas, de comprar alguma coisa para alguém e gostar tanto daquilo, não dou para a pessoa, eu compro outra. Mas eu não sou capaz de dar para a pessoa uma coisa que eu daria para mim. Como é que eu vou viver, amar ao próximo como a si mesmo? Percebe? Isso é um outro sinal de que o dinheiro está tomando conta da gente. E a gente vive isso, vamos ser sérios. Eu tenho muita coisa que eu comprei para dar e eu não dei. Eu não dei, entendeu? Não dei. Vou ser sério. São sinais para você observando. E meus queridos, nesse processo todo, que é uma coisa complicadíssima, que começa a nos afastar das pessoas, e o diabo, vou falar para você um pouquinho dele agora, a gente pensa, né, isso aí é uma coisa que eu aprendi estudando sobre isso, a gente pensa que o diabo quer que a gente sirva a ele, não precisa. Se o diabo conseguir que você sirva a você mesmo, acabou, ele já resolveu tudo, ele não precisa mais nada, vem que é teu, né? Vai que é meu filho, esse aí está comigo. Você está servindo a si próprio. E uma terceira e última coisa aqui nesse ponto que o dinheiro faz com a gente, meus irmãos. Olha, há uma sequência, observa. Ele nos afasta de Deus. É um processo que nós vamos nos afastando das pessoas, vamos nos fechando. Porque o dinheiro faz a gente fechar o quê? O que o dinheiro faz a gente fechar? A mão. Mas antes, o coração. Fechou, meu. Fechou. Se o seu coração está fechado, se a sua mão está fechada, é porque o seu coração fechou antes, e se o seu coração fechou antes de abrir a mão, é porque ele já se fechou para Deus. Você se afastou dele, você se afastou das pessoas, você se fechou, você serve a você mesmo. Isso que o dinheiro faz. E uma terceira e última coisa, ele nos afasta da nossa integridade. Calma, o que é integridade? Eu estou falando que a pessoa vai se tornar falsa, no sentido de vai roubar, não é íntegro. Não é nada disso. O conceito aqui de integridade é o seguinte: você não tem mais relações, você tem o que nós chamamos de network. Tudo é determinado por valor monetário. Eu não sei o termo correto, porque agora está com a internet mudando os termos que a gente usa, né? Como é que chama quando a gente monetiza um vídeo no YouTube? Alguém sabe dizer? A palavra certa é monetariza, professor? Monetariza. Você monetariza as pessoas. Elas se tornam uma network. Os relacionamentos humanos seus viram comércio. Você não tem mais uma lista de amigos, você tem uma lista de clientes. Não estou dizendo que a gente não tem que ter cliente aqui, gente, pelo amor de Deus. Mas começa a haver uma confusão, e o nosso relacionamento com as pessoas, com tudo ao nosso redor e com Deus, é pelo dinheiro. O dinheiro começa a determinar se eu vou ou não até aquela pessoa, quanto vai custar para mim. O meu relacionamento com as pessoas começa a ser pautado por um relacionamento monetário. Isso acontece, gente, na nossa sociedade. Você faz parte de uma network.
e não mais de um relacionamento real, íntegro, despretensioso. Né? E o pior, meus irmãos, nosso relacionamento com Deus também passa a ser assim. Então, o risco que a gente corre é começar a lidar com a questão de dízimo, oferta, com uma relação comercial com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou dizendo que a pessoa vai parar de dar dízimo, não, pelo contrário. Se ele conhecer um pouquinho da palavra, geralmente pessoas avarentas são dizimistas, tá? Deixa eu te contar uma coisa. Dizimista, ponto final. Meu dízimo é R$ 132,49. Eu faço um cheque de R$ 132,9 centavos. Você está tendo um relacionamento comercial com Deus. Pessoas avarentas são dizimistas. Elas nunca deixam de dar o dízimo, porque ela tem medo das consequências de deixar de dar o dízimo. Pelo amor de Deus, hein? Mês que vem o tesoureiro pastor pregou aquilo, o dízimo foi lá embaixo. Hein? Então, para provar que eu não sou avarento, eu não vou dar o dízimo. Para! A pessoa generosa, ela não dá só o dízimo, ela dá muito mais que o dízimo. Ela dá todo o seu coração, o seu tempo, ela serve a Deus e as pessoas. Passa. E interessante que quando eu pesquisei sobre essa questão do olho bom e olho mau, acredite, olho bom, uma palavra hebraica, intová, é uma postura generosa. Olho mau é uma postura mesquinha, avarenta. Discernimento espiritual das coisas. A pessoa se fecha para Deus, se fecha para as pessoas. E é óbvio que está se fechando para tudo aquilo que Deus tinha para aquela pessoa. Você vê, por exemplo, o caso daquele jovem rico. O que determinou o sucesso da vida dele com Deus foi o dinheiro. Ele era dono de muitos bens, ou melhor, corrigindo, os seus muitos bens possuíam ele, não era ele que possuía os bens. A Bíblia diz que ele baixou a cabeça e foi embora. Então, meus queridos, o dinheiro ele tem esse poder e nós temos sim que tomar cuidado e observar, estar atento a esse nosso relacionamento com as pessoas e com o dinheiro, com Deus e com o dinheiro, como nós lidamos com isso, que poder que ele está tendo sobre nós, porque isso produz muitas coisas. Você tem que observar quando você começa a avaliar quanto custa, por exemplo, você se envolver num determinado ministério. Se eu for me envolver para ajudar essa pessoa, você faz as contas, você não vai. Isso vai te custar. Quanto custa para você ajudar uma pessoa, ir até um amigo que está passando uma dificuldade? Quanto custa para você visitar aquela pessoa na igreja que está precisando de uma ajuda? Quanto custa? Pronto. Tudo está sendo monetarizado. Você perdeu a integridade. Seus relacionamentos são pautados nisso. É um risco que nós corremos sério, que o dinheiro está tomando um lugar que não deveria tomar na nossa vida. E por último, meus irmãos, eu queria falar com vocês da verdadeira prosperidade. Então, o pastor Sam mostrou uma série de coisas difíceis sobre prosperidade. Me dá uma luz sobre a verdadeira prosperidade. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Deixa eu falar uma coisa para você, quando a gente vai investir dinheiro, a coisa número 1 que você tem que saber em qualquer investimento, você chama de investimentos de baixo risco ou de alto risco. Você não vai aplicar na bolsa, você não vai comprar alguma coisa se há um alto risco de você perder dinheiro. Vamos pensar nesse texto aqui, da verdadeira prosperidade. Jesus não está dizendo que a gente não pode ter prosperidade, Jesus não está dizendo que nós não podemos ter tesouros nessa vida de maneira nenhuma. Ele está usando um terminho muito interessante, não acumuleis para vós. Está dentro de um contexto, gente. Está dentro de um contexto em que o dinheiro tomou o lugar de Deus, que a pessoa se fechou para si, para o próximo, para Deus. Então, acumular para vós
Porque a visão bíblica, coerente e evangelicamente, posso até usar reformado, que é um termo que não é tão conhecido para muitos. Vamos dizer, a teologia sadia é o seguinte: nós não somos índios. O conceito indígena é o seguinte: eu estou com fome, eu vou lá, mato um animal, como e vou dormir. Não somos índios. Não é pecado poupar. Não é pecado prosperar de maneira nenhuma. Nós precisamos ter sabedoria em investir os nossos recursos, sim. Gente, mas aquilo que eu mostrei para vocês, 2.000 e não sei quantas orientações na palavra, e meu dever como pastor, animá-lo na adversidade, adverti-lo na prosperidade. Então é isso, são advertências. Não diga que o dinheiro é neutro, ele não é neutro, ele tem um poder. Muitos naufragaram na fé, muitos destruíram sua família. E é uma coisa interessante porque o dinheiro divide as pessoas, nós sabemos disso, né? Que coisa que mais divide uma família do que herança, gente? Todo mundo sabe disso, né? Quer perder um amigo? Empresta dinheiro. Ah, mas então não vou ajudar ninguém? Não, você vai dar dinheiro, não empresta. Porque muitas vezes os nossos relacionamentos, como eu falei, eles são pautados monetariamente. Nós fazemos alguma coisa porque nós queremos alguma coisa em troca. Você já viu alguém lamentar porque sofreu com a ingratidão do outro? Eu sou muito generoso, mas eu sofro com a ingratidão das pessoas. Então, desculpe, meu filho, mas você não é nem um pouco generoso, porque você deu esperando alguma coisa. Você está preso em relações monetárias. Você quer algo em troco. E nós chegamos num ponto que nós não nos aproximamos mais de ninguém se não houver um segundo interesse. Não necessariamente só isso, não. Nós não temos mais um almoço, uma tarde, um dia com uma pessoa, se não for para influenciá-la em alguma coisa, para exercer um poder sobre alguma coisa. Isso é relações monetárias, de poder, de controle. É isso que o dinheiro faz. Olhos maus, contrapondo os olhos bons. Então, na verdade, nós agora, pensando nisso aqui que eu estou lendo para vocês, nós vamos começar a exercitar um relacionamento com o dinheiro que vai repercutir na eternidade. Porque se o meu relacionamento com o dinheiro estiver nesse primeiro ponto, acumulando, como diz o texto sagrado, para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Quer dizer, o meu dinheiro não repercute, ele não ecoa na eternidade, ele não faz diferença lá. Porque ele não abençoa vidas. Ele não serve para ninguém, apenas para mim. Ele cegou meu entendimento. Ele determinou um novo tipo de relacionamento com as pessoas, monetário. Então eu estou acumulando para mim tesouro sobre a terra. E pensando naquela questão de risco, a Bíblia já está dizendo, quais são os riscos? É alto o risco de investir dinheiro nesse mundo? Nesse contexto, é 100% de risco. O risco é altíssimo. Por quê? Vai chegar no fim da nossa vida, por mais que a gente consiga acumular muita coisa, a gente vai descobrir que não valeu nada. Aquilo não pôde comprar verdadeiros relacionamentos, aquilo não pôde comprar o amor de um filho, aquilo não pôde comprar o amor de uma mulher, aquilo não pôde comprar meu relacionamento com Deus, aquilo não comprou nada. Aquilo se deteriorou com o tempo, se enferrujou, porque é muito rápido. Há até um artigo interessante que eu vi, que as coisas hoje são produzidas, todo mundo sabe, isso é uma coisa popularmente conhecida, mas tem havido estudos sobre isso, as coisas são produzidas para quebrar. Obsoleto, obsolescência programada, sabia? Eu fiquei tão louco uma vez que eu comprei um celular, gente, sem brincadeira, no dia seguinte que venceu a garantia dele quebrou, mas era assim, eu acho que foi 00:01 ele quebrou, eu liguei na hora, briguei com a telefonista, isso aqui é programado para quebrar, claro, não estou dizendo que tem um programinha ali para isso, mas ele já é feito nesse sentido, não perdura, não dura, nada, é isso que a Bíblia está dizendo para mim.
Você acredita no seu gerente ou naquele que fica lá numa salinha, lá no fundo do seu banco, que mexe com ações, aquelas letrinhas subindo e descendo, aquele negócio colorido lá na tela? Como é que é o nome do camarada que gerencia, né? Tem um nome, não tem? Deve ter, eu não sei. Hã? Corretor? É de bolsas, é isso mesmo, olha aí, ó. Você acredita nele quando você vai investir e ele fala assim, olha, risco total, você pode perder tudo, aí você tira na hora, né? Aí fala, investe isso aqui, ó, isso é um risco seguro, tranquilo, rende pouco, mas né? É um risco baixo, tranquilo. Deus está te dizendo aqui, filho, que investir em dinheiro dessa maneira, tá? Quando você descobrir que a sua mão se fechou, seu coração está fechado, você está se distanciando de Deus, não estou dizendo que você não venha na igreja, não dê o dízimo. Pessoas avarentas não faltam de um culto e nunca deixam de dar o dízimo. As pessoas mais avarentas da época de Jesus eram os maiores dizimistas, consagradíssimos. Eles tinham um relacionamento monetário com Jesus, não eram loucos de deixar de dar o dízimo? De maneira nenhuma. O que regia era outra coisa. Eu não estou dizendo isso, meu irmão. Eu não estou dizendo que você também não pode prosperar nessa vida. É a maneira de nós nos relacionarmos com esse negocinho que eu joguei ali chamado dinheiro. Que ele tem um poder sobre mim. E ele me destrói, porque ele me deixa ansioso, ele me divide. E o dinheiro tem o poder de dividir as pessoas, os relacionamentos, as amizades, as famílias. E você, no fim, descobre que você não comprou nada com ele. E ele te comprou, ele te serviu, ele foi teu Senhor. Perdão, você serviu a ele, não ele te serviu durante a sua vida. É só isso que a Bíblia está nos orientando. Então, no mundo pós-moderno não há eternidade. Então não tem essa história, arrisca tudo isso que eu estou falando aqui. Eu vou viver para mim, meu irmão. O negócio é o seguinte, é a lei do mais esperto. Quem enriquecer mais ganha. E é isso que acontece. É isso, a gente sabe que não é isso. Enriquecer com qualidade. A prosperidade que vem de Deus é muito diferente. Ela é maravilhosa, ela traz paz. E interessante que ele continua dizendo que aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Eu sempre estudei esse texto pensando assim, onde eu estiver, onde que eu estou pondo o meu coração, lá eu vou investir. É o contrário. Sabe o que ele está dizendo no final? Aonde está o teu dinheiro? Aonde você está pondo dinheiro? Teu coração está lá. É isso. Você está pondo dinheiro na tua empresa, mais do que na tua família, teu coração está lá. Você está pondo dinheiro aonde? É isso. Na verdade, o dinheiro ele tem o poder de teleguiar o meu coração. Aonde eu ponho dinheiro, ele vai. Onde eu ponho, ele vai. Então põe nas coisas eternas, que o seu coração vai para lá. É isso que ele está ensinando. Põe o teu coração nas coisas eternas. Faz o teu dinheiro ecoar na eternidade. Investe em algo que vai ser eterno, que é de baixíssimo risco de você perder. 100% de garantia disso repercutir na eternidade. Tenha um relacionamento diferente com Ele. Seja o Senhor dele. Diga para o teu dinheiro quem é que manda. Aprenda a dar. E dá coisas que você daria para você mesmo. Aí você vai estar tendo um bom relacionamento. Enquanto isso não acontecer, ele é mamon. Você está vivendo para você mesmo, servindo a você mesmo. Aonde o teu coração está? Aonde você está pondo o teu dinheiro. Percebe? A diferença é enorme. Eu me lembro que essa semana, estudando com os pequenos grupos, nós passamos no Salmo 122, alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor, e falamos das coisas eternas, da comunhão, da alegria, do culto, e de uma série de coisas, e quando chega lá no finalzinho, ele fala de paz e prosperidade. Essas duas palavrinhas no hebraico foram reveladoras para aquele grupo. Nós falamos da palavra shalom, da plenitude, né, o significado do shalom, e a outra palavrinha prosperidade, que são muitas usadas no hebraico, não teria nem como eu estudar aqui que vocês são dezenas, mas a palavrinha shavá significa, a raiz dessa palavra, ela está associada com lazer, com descanso, com algo que me faz descansar. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho, essa prosperidade que vem de Deus te dá paz. Se você, eu não estou dizendo que trabalhar nesse mundo, eu nunca vou ter ansiedade, mas você vai ter que pôr na balança. Se a ansiedade que a sua vida, o seu trabalho, os seus negócios estão te dando é contínua e progressiva, pula fora. Isso vai te deixar doente. Isso vai acabar com a sua vida. Coloca na balança e vê isso. Se a sua ansiedade é contínua e progressiva, não vale a pena. Jesus disse, nunca fique ansioso com dinheiro. Não tem como. Não tem como. Mas ele disse, não
andeis ansiosos. Quando a ansiedade tomou conta de nós, começou a nos dividir com as pessoas, com Deus, e tudo aquilo que nós já falamos, e no final, quando você se deita, você não tem mais paz, essa prosperidade, ela não é boa. É uma prosperidade que está te deixando doente. Ela vai te fazer adoecer, espiritualmente, emocionalmente, socialmente. Você vai ficar uma pessoa triste, infeliz. Eu quero aquela prosperidade que a Bíblia diz assim: em paz eu me deito, porque eu sei que Deus cuida de mim. Ele dá aos seus até enquanto dorme. Percebe a ideia aqui? Não é de quem não trabalha não, viu? É o sono do trabalhador. Mas do trabalhador que investe nas coisas certas. Que o dinheiro é seu servo e não seu senhor. Em paz, ele diz, eu me deito. Porque o Senhor cuida de mim. É isso que eu quero. E eu quero que você experimente isso. Eu não quero que você se afaste de Deus. Eu não quero que você viva para si mesmo. Eu não quero que você monetarize todas as relações na sua vida. Você vai morrer só, infeliz. Comece a exercer relacionamentos desinteressados. Comece a se relacionar com pessoas que não têm nada para te dar. Comece a ter conversa com as pessoas que você não queira ter controle sobre a vida das pessoas. Você não queira ter domínio sobre a vida das pessoas. Se deixe influenciar. Não apenas queira ser a pessoa que influencia tudo e a todos. Diga para o seu dinheiro quem é que manda. E que ele não possa jamais tirar o seu sono, te abater. Não que eventualmente você não vai ter alguma dificuldade, alguma ansiedade que nós vamos ter, sim, nessa vida e muito. Mas nós temos que colocar na balança e descobrir o que realmente Deus tem para mim. O que é a verdadeira espiritualidade no contexto da prosperidade, que vai ecoar na eternidade. Aí sim, eu quero ajuntar tesouros no céu. Lá, meu querido, a traça não corrói, né? A ferrugem não corrói, o ladrão não escava, não rouba. Eu quero que você experimente isso na sua vida. Agora eu quero encerrar. Você tem experimentado ansiedade ou vivido ansioso nessa vida? Coloca na balança. Ela vai acabar com você. Abre mão. Reformula a sua vida, reconstrói a sua vida. Não vale a pena, filho. Um derrame na cama, cheio de dinheiro. Uma família destruída, cheia de dinheiro. Você não vai comprar nada com esse dinheiro. Você vai descobrir que ele te comprou, você pertence a ele e ele faz o que quer com você. Segunda coisa, o dinheiro tem lhe afastado de Deus, das pessoas e determinado os seus relacionamentos. Pergunta para você mesmo, como que você tem se relacionado com a questão da prosperidade? É uma pergunta muito íntima, muito pessoal. Eu tenho confessado aqui que eu já deixei de dar coisa para algumas pessoas porque falaram, não dá, só para mim eu dou isso aqui. Cuidado, filho. Vamos ser sinceros e vamos nos livrar disso e mudar 180 graus nosso relacionamento com dinheiro, pessoas e com Deus, enquanto há tempo. E por fim, em que você tem investido? Aonde está o teu tesouro? Lembre-se, ali estará o teu coração. Quer pôr o teu tesouro nas coisas eternas? Investe nelas, que o seu coração vai para lá. É maravilhoso, gente. É libertador. Como é maravilhoso se libertar do domínio, do poder que o dinheiro exerce sobre nós. Não tem coisa mais maravilhosa que você deitar num travesseiro velho, e dormir. Coisa boa, gente. Você pode estar num quarto luxuoso. Você pode ter tudo, nada, meus irmãos. Em paz me deito, diz a palavra de Deus. Eu quero essa prosperidade de Deus para a minha vida. Eu quero. Eu queria que o povo da minha igreja experimentasse essa prosperidade que vem do alto, que vem de Deus. As bênçãos de Deus, elas não trazem dores. Feche os olhos, filho. Vamos refazer nossa vida. Abre o coração com Deus, confessa. Conta a verdade. Não precisa contar em voz alta não, viu, filho? Fala com Deus, só com Ele. Ele conhece o teu coração. Vamos falar com Ele? Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor.
Porque a Tua palavra, ela é viva, Senhor, eficaz. Uma espada, Senhor, que penetra até o fundo do nosso coração, dividindo o nosso interior e revelando, Senhor, as nossas motivações. Quem é o nosso Deus? Quem manda em nós? Ó Pai, em nome de Jesus, nos ensina a lidar com o problema do dinheiro, a bênção do dinheiro, seja o que for, que nome que a gente vai dar para isso, Senhor. Mas de modo que a gente não caia na cilada, Senhor, da tristeza, da dor, do sofrimento. Naufragar na fé, como muitos naufragaram, se afastaram de Ti, se afastaram das pessoas. Vão morrer sozinhos, tristes, doentes. O dinheiro não compra a lealdade de ninguém, Senhor. O dinheiro não compra o coração de ninguém, a fidelidade, a integridade. O dinheiro, ó Pai, ele deve ser investido nas coisas eternas. Quando nós aprendemos a lidar com ele dessa maneira, ele vai ecoar na eternidade. Lá o ladrão não rouba, a traça não corrói, é maravilhoso, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, se tem alguém aqui, Senhor, sofrendo nessa área, dê primeiro de tudo sabedoria, Senhor, porque o dinheiro tira o nosso discernimento, ele cega os nossos olhos se tornam maus, nós nos encontramos nas trevas, literalmente perdidos, Senhor, é um poder que ele tem, em nome de Jesus, Senhor, liberta o teu servo disso, liberta qualquer um aqui, Senhor, que esteja engodado pela teologia diabólica, Senhor, da prosperidade, que nos leva para o caminho das trevas, distantes de Ti, monetariza os nossos relacionamentos, a nossa vida. Liberta-nos, ó Pai, do diabo. E dê-nos um relacionamento sadio, Senhor, com as pessoas, com o Senhor, ó Pai, na medida que o nosso relacionamento com o dinheiro for sadio. Ó Pai, eu Te imploro, Senhor, em nome de Jesus, o que for preciso nós abrirmos mão, mudarmos, refazermos a nossa vida. Quem sabe é para salvar um casamento, Senhor. Quem sabe ainda dá tempo, ó Pai, de salvar um relacionamento com um filho, ó Deus. Com um membro da família, Senhor. Não deixe, ó Pai, o dinheiro ser o Deus nosso, ó Pai. Ser mamon na nossa vida, Senhor. Ó Deus, liberta-nos disso, ó Pai. E que tenhamos uma vida alegre, feliz, na Tua presença, Senhor. Em paz essa noite possamos deitar, porque o Senhor cuida de nós. Que toda ansiedade produzida por essa maldição, Senhor, que muitas vezes assola a nossa geração, esse mundo pós-moderno, Senhor, e essas igrejas evangélicas que estão nas trevas, sem discernimento espiritual, enganando as pessoas, e levando-os, ó Deus, a um caminho de sofrimento, Senhor, de relacionamentos monetários, em nome de Jesus. O Senhor liberte cada um aqui essa noite e nos dê a Tua paz, Senhor. Tire aquela ansiedade destruidora, dominadora, Senhor, maléfica, e nos dê aquela paz que só o Senhor, Pai, acompanhada do shalom, Senhor. Paz e prosperidade que só vem do alto, só vem de Ti. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém, Senhor. Tudo que eu tenho a Te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós.
coração de Deus, um quebrantado coração, traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu